T-Voz, sua TV online. O extravio de cestas básicas virou caso de polícia em São Joaquim. Cerca de 32 cestas desapareceram. Elas deveriam ter sido entregues para as famílias cadastradas no município. No mês de novembro, os beneficiários foram até a assistência social reclamar que não haviam recebido as cestas. Na lista da assistência, indicava que essas pessoas receberam. O delegado do 1º Distrito Policial, o Dr. Bernardino Alecrim, abriu um inquérito para apurar o caso. Bem, eu fui procurado pela coordenadora da Assistência Social de São Joaquim da Barra, noticiando que algumas pessoas haviam procurado aquela unidade, reclamando que não haviam recebido as cestas básicas, e segundo ela, verificando a listagem, constava as devidas assinaturas. Diante do impasse e dessa notícia que poderá caracterizar crime, instaurei um inquérito policial que está em andamento. Já ouvi várias pessoas e, segundo já está devidamente comprovado, o responsável pela distribuição das cestas, ele teria entregue algumas cestas para as pessoas que não constavam na listagem. E o mais grave, ele pedia para as pessoas assinar o nome da pessoa que estava na listagem, caracterizando desta forma o crime de apropriação indébita ou falsificação de documento, cujo inquérito policial está em andamento para apuração. Doutor Bernardino, quantas cestas, quantas famílias reclamaram que não receberam essas cestas básicas, que tinham direito de receber do Fundo Social e não receberam? E lá no Fundo Social, na lista, estava marcado que essas famílias receberam, inclusive com assinatura. Segundo listagem encaminhada pela assistência social, 36 pessoas reclamaram que não receberam as cestas e na listagem consta como que haviam recebido. E nessas assinaturas, doutor, nessa listagem, porque havia assinatura daquela pessoa cadastrada, com o nome dessa pessoa cadastrada, só que que elas disseram? Que elas não assinaram aquela lista e não receberam essas cestas? Os reclamantes informaram que não assinaram nenhum documento e que as assinaturas constantes na listagem são falsas. Reafirmo que a pessoa responsável pela entrega dessas cestas, ele disse que não pedia documento para nenhum contemplado e quando a pessoa, beneficiário, não estava em casa, ele pedia para outra pessoa assinar o nome da pessoa contemplada, dificultando desta forma as investigações, porque na listagem consta o nome do próprio beneficiário. Doutor, com relação a essa questão das cestas, pode ser que tenham mais ocorrências dessa natureza? São só essas 36 mesmo? O que a Polícia Civil pensa com relação a isso? Segundo a gente já conseguiu apurar, as pessoas não recebiam as cestas mensalmente, não havia uma definição do dia ou de quantas cestas ela iria receber. Se alguma pessoa não recebeu e o entregador entregou para outra pessoa, ou, não quero aqui adiantar nada, ele desviou esta cesta, ficará muito difícil para a gente apurar, porque não sabemos realmente quem que recebeu a cesta ou não. Doutor, seria um caso isolado? A polícia já sabe disso? Talvez pode partir por essa linha? Se é um caso isolado ou se isso já acontece há algum tempo e até vem desde o passado isso? Estamos apurando, eu não quero aqui antecipar se isso já vinha ocorrendo ou não, mas eu acho que, a princípio, ocorrer o desvio de 36 cestas ao mesmo tempo, isso seria praticamente impossível. A gente vai apurar os fatos para chegar no resultado final aí e encaminhar à justiça os fatos devidamente comprovados.
Doutor, a empresa que vende as cestas básicas para a prefeitura, que depois essas cestas são entregues para essas pessoas aqui de São Joaquim da Barra, é o que ela chegou a dizer para a Polícia Civil? Os representantes dessa empresa já foram ouvidos? Os representantes já foram ouvidos e eles informaram que desconheciam os fatos e que eles contrataram a pessoa para fazer a entrega da cesta. E este entregador ele deveria pegar o RG do beneficiário, verificar se tratava da mesma pessoa e colher a sua assinatura. Ao tomar conhecimento desses desvios, a empresa procurou ressarcir a assistência social, fornecendo outras cestas para que as pessoas beneficiárias não sejam prejudicadas, embora já foram, não recebendo a cesta na época certa. Doutora, para a gente encerrar, qual que vai ser a linha agora da polícia? Em que fase está esse processo aqui na Polícia Civil e quais crimes que essa pessoa que entregava a cesta básica, que é daqui de São Joaquim da Barra, que ainda não se sabe se era funcionário da prefeitura ou se era apenas um contratado dessa empresa, qual que vai ser o desfecho aí que o senhor pensa em trabalhar? No momento, estou aguardando a elaboração do laudo de perícia documentoscópica para a comprovação das assinaturas e ver se a gente consegue definir quem realmente que fez as assinaturas constantes nas listagens. A princípio, eu posso afirmar que já está devidamente comprovado que houve uma certa negligência da pessoa responsável pela distribuição da cesta. O simples fato de ele ter entregue a cesta para uma pessoa, sabendo que o beneficiário era outro, já caracteriza aí uma ação culposa. Se a gente conseguir provar que realmente determinada pessoa assinou a listagem, falsificando assinaturas, há vários crimes aí que a gente poderá atribuí-los. No caso, apropriação indébita, falsificação de documento ou até uma ação assim, um estelionato, porque realmente não se admite que no único mês ou 2 meses 36 cestas são desviadas e ninguém sabe quem recebeu, onde foi entregue, tá? E o mais grave, a pessoa que faz a entrega dessas cestas, ela tem conhecimento, ela foi contratada para fazer distribuição de bens públicos. Ela deveria tomar as cautelas, entregando as cestas somente para a pessoa que consta na listagem, e não entregar para terceiros sem identificação nenhuma, e o mais grave, pedindo para a pessoa assinar o nome do beneficiário. A gestora municipal de assistência social de São Joaquim, Adriana Pereira Ceribelli, disse que a entrega dessas cestas básicas era feita por uma empresa terceirizada. Bom, agora para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a gestora municipal de assistência social aqui de São Joaquim, Adriana Pereira Ceribelli. Adriana, nesse caso, quais são as informações que você tem? O que aconteceu nesse mês de novembro? O que passou? Estevão, nós temos uma sistemática de agendamento e distribuição de cestas básicas, né? Nós, a Prefeitura, temos um contrato com uma empresa que foi feita através de licitação, todo ano é feita essa conta, e a empresa que ganha, ela tem a responsabilidade da distribuição das cestas, da entrega porta a porta. Então, a nossa sistemática é a seguinte: a gente retirava listas quinzenais de todas as famílias que tinham agendado a cesta básica naquele período e entregava para o entregador da empresa. O entregador ia nas casas entregar a cesta, as pessoas assinavam no recibo que tinham recebido a cesta e depois ele devolvia para a gente. Algumas famílias que não eram localizadas, era colocado na caixa de correio um recado para procurar aqui no setor, e a gente veio fazendo isso desde o início do mandato do Dr. Marcelo. A gente criou essa sistemática. Ocorre que no início de novembro a gente foi surpreendido por algumas famílias que vieram até o setor e que não haviam recebido a cesta. Então nós mostrávamos a essas famílias
o recibo assinado de que a cesta tinha sido entregue, e essas famílias então não reconheciam aquelas assinaturas como sendo suas. Inclusive trouxeram documentos para mostrar que a assinatura não era deles e tal. No primeiro dia em que aconteceu essa situação, o assistente social veio falar comigo: Adriana, acontecendo isso, as pessoas estão muito alteradas, diz que vão procurar a polícia para fazer boletim de ocorrência, estão muito exaltadas. Eu falei: não, Bruno, nós vamos fazer sim, mas eu vou junto, porque está muito estranho isso. Conversei com as pessoas, peguei os documentos, comparei com a lista, não sou perita, mas no primeiro momento percebi que tinha alguma coisa divergente. Então nós fomos até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Nos dias que se seguiram, o número de famílias que apresentavam as mesmas queixas e que a situação se repetia, a gente foi justificando, né, foi anotando, e depois, quando eu fui chamada novamente na delegacia para ser ouvida, eu apresentei, por orientação do Dr. Bernardino, eu apresentei a lista das demais famílias. No total, nós tivemos 32 famílias que estiveram envolvidas nessa situação. No primeiro dia, quando a situação aconteceu, que nós fomos até a delegacia, eu entrei em contato com o prefeito, expliquei para ele o que estava acontecendo, que a gente ia na delegacia, e a orientação dele foi exatamente para que a gente fizesse isso, para apurar essa denúncia que essas famílias estavam fazendo, porque a gente entendia que era grave, mas que precisava ser avaliado, atendido pelo órgão competente. Nós não tínhamos condição de fazer um julgamento, não é da nossa competência fazer isso, por isso então fez o BO, que posteriormente virou um inquérito, que acho que ainda está caminhando. No caso, as cestas era a responsabilidade da empresa de entregar essas cestas? Sim, no contrato, uma das cláusulas é que a empresa tem a responsabilidade de distribuir as cestas agendadas de porta em porta. Essa empresa então contratou uma pessoa de São Joaquim da Barra para fazer o trabalho. Essa pessoa então buscava as cestas aqui no setor com a gente, as listas. Então a gente tinha uma relação muito próxima, uma relação muito boa, inclusive muito saudável. Nunca tivemos problema nenhum desde o início da administração do Dr. Marcelo. O trabalho foi sendo feito de forma muito organizada, não tivemos nenhuma questão dessa natureza, né? Foi um primeiro episódio, então a gente já fez o boletim de ocorrência e deixou a cargo de quem tem a competência para fazer a avaliação. Depois desse episódio, né, dessas cestas que essas famílias acabaram não recebendo, né, nessa entrega dessa pessoa responsável pela empresa, houve uma mudança na distribuição dessas cestas? O que aconteceu a partir daí? Olha, essas famílias que tiveram esse problema, elas agendaram as suas cestas no período de 1 a 15 de outubro. Todas elas eram pessoas que fizeram pedido de cesta básica aqui no setor nesse período, de 1 a 15 de outubro. Depois de 15 de outubro nós emitimos o relatório de agendamento com os recibos, né, e entregamos para o entregador entregar. Então a gente observou essa particularidade, né? E na segunda quinzena, que é o período em que ele entregaria essas cestas, não acontecendo, logo no início de novembro, as pessoas vieram até o setor querendo saber por que porque a gente fala para a pessoa: olha, sua cesta deve ser entregue daqui a alguns dias, a pessoa tem mais ou menos uma ideia de quando receberá a cesta. A gente trabalha com um estoque para situações emergenciais aqui no setor. Então, quando a gente faz um atendimento, uma visita, que a pessoa de fato precisa de uma cesta emergencialmente, a gente mesmo faz essa entrega. Após esse boletim de ocorrência, né, dessa situação, a gente notificou a empresa, né, de que estava acontecendo essa situação, que tinha acontecido isso. Ficou sob responsabilidade do departamento jurídico da prefeitura fazer o acompanhamento, né, desse problema. E a empresa, logo que tomou conhecimento, nos procurou, veio até São Joaquim algumas vezes, inclusive foi chamada pela delegacia de polícia para também ser ouvida, e entrou-se num acordo da empresa com a prefeitura. A empresa assumiu a responsabilidade por essas 32 famílias e a empresa então foi e entregou
uma cesta para essas pessoas que alegaram que não haviam recebido. Então a empresa assumiu isso e foi e entregou as cestas para essas 32 famílias. Depois disso, a gente foi entregando cestas aqui no setor mesmo, com os nossos funcionários. Algumas famílias que tinham condição de retirar aqui no setor, retiravam. As que não tinham condições, nós mesmos entregamos. E como ainda está num processo de licitação para nova compra para esse ano de 2015, então a gente está com algumas cestas aí no nosso estoque para atendimentos emergenciais, mas provavelmente assim que se fizer a licitação nós vamos fazer novamente uma reunião com a empresa para a gente definir como que vai ficar essa questão das entregas. A gente não sabe se a empresa vai contratar uma nova pessoa, a gente não sabe, a gente está dependendo desse inquérito, dessa avaliação, do fim do inquérito, para tanto nós quanto a empresa podermos sentar, conversar e ver como que vai ficar daqui para frente. A equipe de reportagem do TVOZ procurou pelo responsável da empresa que entregava as cestas básicas aqui de São Joaquim há pelo menos 10 anos. O Anderson Gaspar falou com a nossa equipe e explicou o que pode ter acontecido. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que assim, eu sempre entreguei a cesta, eu nunca passei para outra pessoa fazer meu trabalho. Às vezes eu tinha que fazer algo, por exemplo, eu tive que levar um filho meu em São Paulo e pedir para outra pessoa estar entregando no meu lugar. Mas não que eu terceirizei o serviço para essa pessoa, e sim eu pedi para ela fazer isso naquele momento e naquela hora. E nunca fiz se você vai entregar que eu não entrego mais cesta, eu nunca fiz isso, sabe? Eu tive alguns problemas, administrativo, como parte da gestora do Fundo Social, mas eu nunca tive nenhum outro problema. Faz 10 anos que eu entrego cesta, nunca aconteceu nenhum tipo desse problema e, por enquanto, eu não sei o que houve, sabe? Eu sei que teve esse problema das assinaturas, só que tem mais gente que entrega a cesta, não é apenas eu, não é apenas pessoa, existe uma pessoa que é responsável pela limpeza, que é a dona Cida, existe uma pessoa que é o Alexandre Coronato, que é o Sacola, que ela é responsável por outro setor, e a Adriana entrega cesta, a Marcela, que é gestora do SEMAI, entrega cesta, o Bruno entrega cesta. Então é muita gente que entrega cesta e eu acho que a polícia tem que agir e comparar assinaturas e ver, sabe? E tentar resolver o mais... Porque eu também quero saber o que aconteceu, né? Porque não adianta eu falar que foi outra pessoa, foi porque a responsabilidade é minha. Eu sou contratado pela empresa, mas eu também faço serviço que não era da minha ossada. Por exemplo, eu recebo a cesta, eu assino o canhoto da cesta. Se você for lá ver, tem todas as assinaturas no canhoto da cesta, eu que recebi a cesta, eu que contei a cesta. Se eu trabalho para a cesta, como que eu recebo a cesta? Então, disseram que eu não sou funcionário da prefeitura. Realmente eu não sou funcionário da prefeitura, não tenho nada a ver com a prefeitura, mas quem me dá a lista e me mostra a forma de fazer é a prefeitura. Então eu estava aqui, eu tenho mensagens aqui no meu celular, se quiser depois eu passo para vocês, para você colocar que chega o caminhão, eles me ligam, chegou um caminhão, às vezes eu estou em Ribeirão no meu trabalho, eu saio e venho para receber. E é isso, então eu não tenho, eu acho que agora é deixar a polícia agir, sabe? O doutor Bernardino é um delegado muito responsável, experiente, ele vai saber como de fato lidar com essa situação. Mas para que você acha que pode ter acontecido? Porque as famílias alegam que não receberam essas cestas. E lá naquela lista está a assinatura dessas famílias constando que elas receberam. O que pode ter acontecido na sua opinião? O que você acredita? Então, na minha opinião é o seguinte, isso acontece várias vezes. Às vezes acontece comigo, já aconteceu outras vezes também, e a gente, entre nós, a gente resolve. Por exemplo, não vem ao caso, mas teve um problema outro dia na Secretaria da Saúde, que uma pessoa foi buscar um leite e já estava assinado o nome da pessoa. Acontece, não quer saber, a gente não interessa se alguma pessoa foi lá, pegou ou não. O que importa é o seguinte, é que às vezes a gente entrega, eu vou entregar uma cesta na casa e o marido está e a pessoa não está. Eu entrego a lista e falo assim, ó, você pode assinar para mim aqui, nesse endereço aqui, nesse nome aqui, eu vou, enquanto ele está assinando, eu vou pegar a cesta e entrego. Meu papel é esse, entregar. E a pessoa, às vezes, eu não sei se a pessoa é o Estevão, se a pessoa é o Josué, se a pessoa é o Anderson. Eu não conheço quem é as pessoas. Eu sei todas as casas, mas eu não sei se é marido, se é mulher. E muitas vezes acontece o seguinte, do marido pegar e não entregar, o filho pega,
troca a troco de algum entorpecente. Isso acontece muitas vezes. Então, eu não sei o que aconteceu dessa vez, sabe? E muitas vezes eu assino também, sabe? A pessoa entrega a cesta para ter aquela velocidade, eu mesmo assino, sabe? Então, é isso. Eu acho que eu não sei agora, sabe? Acho que é deixar acontecer e ver o que vai ser resolvido. Na minha opinião, é essa. Agora, Anderson, como você disse, as cestas básicas são compradas de uma empresa terceirizada através de uma licitação. E você, como responsável, você que recebia todas essas cestas, que conferia essas cestas e assinava também isso, como que funcionava? Exatamente. Chegava o caminhão de cesta, eu era comunicado. Eles ligavam para mim e falavam, chegou o caminhão de cesta, você pode estar vindo aqui para receber a cesta? Como eu faço parte da empresa, sabe? Eu vinha, normalmente, mas eu vinha, depois descarregava, contava a cesta e, por final, assinava o canhoto da cesta. Se você buscar os canhotos, você vai ver que estão todos assinados por mim. E dessa maneira, eu que recebia e eu que conferia a cesta e logo pegava a lista, mas nunca teve problema por parte da empresa, sempre veio a quantidade de cestas corretas, nunca faltou, sabe? É uma empresa muito boa e também nunca tivemos problemas assim com a prefeitura também, sabe? Foi agora, nesse momento, que eu não sei o que houve, sabe? Foi alguma falha, falta de comunicação entre nós, mesmo que já tinha acontecido isso e criou essa polêmica toda, sabe? Agora, Gaspar, você não teria que ser o responsável, o único responsável por entregar essas cestas? E outras pessoas têm acesso também a essas cestas, entregam também na prefeitura? Outras pessoas, como eu disse a primeira vez que eu comecei a dizer aqui, outras pessoas entregam a cesta, e isso não é certo. Tinha que ser apenas eu entregar a cesta, me passar a lista, e eu entrego a lista e devolvo a lista. Para quem vai a cesta, para quem foi, não é o meu papel dizer, sabe, mas o meu papel, que eu acho que é o que eu fazia, algumas coisas que eu via que não estava certo, eu levava para a gestora, que sempre me escutou, sabe, e nunca tive problema com a gestora também em relação a isso, mas ela andou por final, sabe, achando ruim que eu andei falando algumas coisas, estava indo cesto com umas pessoas que eu achava que não era correta, sabe, e acho que daí desencadeou uma coisa que não ficou mais profissional, sabe, ficou uma coisa mais chata, sabe, então acho que foi isso. Para a gente encerrar, o que você espera com isso, Anderson? Com toda essa polêmica que aconteceu, né? O delegado investigando, a Adriana também registrou o boletim de ocorrência. O que você espera com essa situação que aconteceu? Eu espero que tudo se resolva o mais rápido possível, porque, graças a Deus, sabe, quando aconteceu isso, a empresa logo, quando eu fiquei sabendo um mês depois, sabe, logo a empresa já veio, se prontificou, falou, não, vamos colocar a cesta, devolver a cesta para as pessoas, que as pessoas não têm nada a ver com isso. Então essa foi a situação que eu mais admirei a empresa. Eles vieram, falaram, vamos acertar depois, sabe, ou não vamos acertar, vamos entregar a cesta primeiro. Sumiu essa quantidade de cesta, vamos entregar a cesta para as pessoas. E na minha opinião agora é deixar o doutor trabalhar, a Polícia Civil trabalhar, que são pessoas, né, especialistas nisso, e apurar essa assinatura das outras pessoas, ver o que aconteceu, ver se realmente a gente não entregou essa cesta e a pessoa pegou a cesta e não entregou, sabe, não entregou para a pessoa certa, porque assim, eu agora também, sabe, quero muito que se resolva o mais rápido possível. Tira uma foto dele.